Nós estamos ao vivo neste domingo com a cobertura do resultado das eleições 2024 aqui na cidade da Baixada Santista. A gente vai começar em especial aqui pela cidade de Cubatão, né? Aqui comigo no estúdio eu recebo a nossa convidada, que é a Hanna Pereira, consultora de campanhas de eleições, para quem eu dou boa noite. Hanna, obrigado pela sua participação. Boa noite para você. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que estão no estúdio, que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Hanna, pela sua presença. E, Hanna, para a gente começar, nós estamos aí com vários resultados de cidades que serão disputas acirradíssimas, não é isso, Hanna? Exatamente. Essa eleição está trazendo um cenário bem ansioso, ainda mais do que os outros, né? Porque nós temos algumas reeleições para poder assistir, que já é um resultado esperado, de acordo com as pesquisas, mas algumas cidades podem surpreender a gente nos resultados. E essas a gente está aguardando para ver até a última urna. Hanna, para a gente começar então e situar o telespectador, né? É uma eleição para vereança, né? Para o vereador e também para o cargo administrativo, a prefeitura. Qual que é a importância desses dois papéis para uma cidade, Hanna? Vamos lá. Eu acho que as pessoas precisam super entender o papel do legislativo, o papel do vereador. Ele é muito mais do que só ser acessível, né? Ele é muito mais do que só ser o vizinho legal das pessoas. Porque isso acontece muito, Jefferson. As pessoas querem votar em quem está perto e isso é muito importante. Não à toa, nós temos um número alto de candidatos, né? Em cada cidade. Mas o vereador, ele tem um papel fundamental tanto na fiscalização da prefeitura, que isso é o mais comum. A gente só escuta falar. Fiscalizar, fiscalizar e fiscalizar. Ok, mas o vereador ele também pode propor projetos, ele pode propor ideias, né, políticas públicas para as secretarias, para que a prefeitura absorva, pense se ela consegue executar, porque é a prefeitura quem executa. Só que o vereador ele também tem papel fundamental na aprovação do orçamento do município. Se aquele projeto que ele indica na Câmara e a Prefeitura absorve, o orçamento também precisa ser direcionado. Que esse é um ponto interessante que a maioria das pessoas não sabem. Que muitas das vezes os vereadores apresentam projetos que não vai ter dotação orçamentária, então ele não vai sair do papel. E isso é importante para que o eleitor consiga ficar atento. Meu vereador está trabalhando. Ótimo. O que ele está apresentando? Vereador, esse projeto precisa de recurso? Quanto? Vai ser destinado? Ele vai sair do papel? Então, o eleitor tem esse papel fundamental de fiscalizar o vereador que ele votou e o que não votou também. Perfeitamente. O vereador, se ele trabalhar sozinho, é um pouco arriscado, porque senão ele vai estar só em conversa com a prefeitura, mas e com a população? A população fiscaliza os vereadores fiscalizam a prefeitura. É essa escadinha que precisa acontecer. E aí a gente vai para o papel da prefeitura. A prefeitura ela executa essas políticas públicas, mas não somente aquelas apresentadas pelos vereadores. Ela precisa cumprir diversas obrigações legais que o governo federal e estadual repassam para os municípios. Fazer uma boa gestão do recurso público justamente para que ela consiga entender, olha, a nossa arrecadação municipal está sendo suficiente? Não, não está sendo. Então, o que eu faço? Então, eu vou dialogar com o governo federal, com o governo estadual e vou buscar ali, fazer a parte da política, né, que é conseguir trazer recurso para a cidade. Que é também um diálogo que os vereadores, muitas das vezes, com as suas parcerias, né, com deputados estaduais e federais do próprio partido, também conseguem trazer recurso público. E o que nós temos aqui na região, né, deputados estaduais, deputados federais, que pode realmente ser esse meio de campo para as cidades, aqui Cubatão e também as demais cidades da nossa região, não é isso? Com certeza, todo mundo que vota em vereador, daqui a 2 anos está votando em deputados estaduais e federais e Senado e presidência. Há 2 anos atrás, nós também tivemos essa eleição. Então, você lembra em quem votou? Isso é importante de ressaltar. E precisa lembrar, a gente precisa lembrar para saber como cobrar. Como que eu coloco lá? Eu tenho 300 deputados estaduais. O que eles estão fazendo? A nossa região votou. Se a gente tem 5, 6, a gente tem uma quantidade boa de deputados estaduais. Então, eles estão enviando recurso para as nossas prefeituras. Para quais pastas? São as pastas mais necessárias?
né? Como que está o recurso obrigatório da saúde? Está sendo aplicado? Então, o eleitor também pode ficar atento a esse papel. Tá certo, então, Hanna. A gente vai continuar junto nessa cobertura e só para precisar você, telespectador, das cidades aqui da nossa região, tá? As zonas já começaram a ser abertas, os resultados já começaram a aparecer, apenas a cidade aqui de Cubatão, que ainda não, e a gente vai acompanhando esses números. Olha, hoje pela manhã, as nossas equipes estiveram pelas ruas, tá? Acompanhando os candidatos à prefeitura que foram fazer a sua votação, mas antes da gente acompanhar esse momento, eu quero precisar um ponto, porque a ministra do Supremo Tribunal Eleitoral, a Carmen Lúcia, ela falou hoje de manhã com a imprensa, logo após o seu momento de votação. A gente vai acompanhar então agora essa fala da ministra, que ela falou hoje durante ali esse período dela de votação, né? E logo depois ela falou também de um problema que teve do próprio aplicativo do e-título, né? O aplicativo do e-título deu um problema, ela falou que foi um problema pontual, ela explicou o que aconteceu, mas é óbvio, né, Hanna? Acho que todo mundo utilizando o aplicativo nesse momento, obviamente dá uma demanda. Ontem foi o último dia para baixar, e aí acaba tendo essa dificuldade porque a demanda é muito grande. Enorme. Hoje saiu uma matéria exatamente sobre isso. A gente tinha mais de 7 mil acessos por segundo. É muita coisa para uma plataforma. Então, as pessoas, o que é um bom sinal, porque Sim. As pessoas também estão usando essa ferramenta tecnológica para exercer o seu direito ao voto, né? Então, isso é importante, mas também mostrou uma necessidade dessa tecnologia ser aprimorada para a sobrecarga da nossa população. Até porque hoje em dia, né, o digital está na vida de todo mundo e muita gente com o celular na palma da mão. A gente vai acompanhar agora o que falou a ministra em relação a esse problema, né, essa demanda que teve no e-título. Vamos acompanhar. O que se teve sobre o e-título no início da manhã foi que nós tivemos um número enorme de pessoas, e era apenas na parte de justificativa, que acessaram ao mesmo tempo. Nós chegamos a ter 7.600.000 buscas por 1 minuto. Então, realmente, há uma demora, é como se fosse uma fila, não houve problema algum. O que há é uma demora maior na resposta, considerando exatamente o número de acessos que foram feitos, que, à medida em que eles iam sendo atendidos, se regularizou e voltou à resposta normal. Desde a parte da manhã, a situação está regular. O que se teve... Justamente o que a Hanna explicou para a gente, é uma demanda muito grande, é muita gente com o celular, e de ontem para hoje aí, muitas pessoas acabaram baixando o aplicativo, o que gerou essa demanda na plataforma. Não tem como a plataforma segurar tanto esse tipo de acesso assim de uma hora para outra, né? E, Hanna, qual a importância de ter aí esse suporte por parte do TSE com as urnas e também com os aplicativos, o próprio site que faz a apuração? Olha, Jefferson, é importante que a gente consiga, né, atualizar as nossas ferramentas, como a gente já tinha a própria CNH online, nada mais justo que a gente tivesse o título também. Isso facilita, muitas pessoas conseguem ter esse acesso mais rápido no celular, a gente perde aquele papelzinho, inclusive os comprovantes. Exatamente. A gente, ao longo do tempo, pode acabar perdendo, né? Faz uma mudança, faz outra, troca de bolsa, principalmente a gente que adora trocar de carteira ou de bolsa, a gente pode perder esses documentos, e tendo ele online facilita demais a nossa vida. Pensando também na juventude que vai votar, né? Essa juventude que é muito mais tecnológica, que tem o celular ali na mão e consegue resolver tudo, tendo o aplicativo mais acessível, eles também conseguem exercer o seu direito com mais facilidade, e a gente acaba não tendo uma abstenção por falta de documento. Sim. Olha, a Carmen Lúcia falou também, nessa coletiva para a imprensa, logo após o momento que ela votou, sobre a apuração, né? Como é que, para a gente entrar, aliás, nesse momento da apuração, a ministra falou sobre como é que funciona a apuração, que esse ano está de forma diferente, né? Todo o país foi encerrado às 5 horas da tarde, horas de Brasília, então vamos acompanhar o que foi que a ministra falou aí nessa coletiva de imprensa. Mas, assim que fecham as urnas, começa a apuração, a totalização, como se chama. Essa totalização vai ser imediatamente transmitida, como todos os anos, sem nenhuma diferença. Todos os municípios brasileiros, como começam no mesmo horário, nós vamos divulgar imediatamente, não a totalização continua normal. A divulgação será feita dos municípios que tenham mais de 200 mil eleitores, ou seja, quando há possibilidade de segundo turno, será divulgada tanto a totalização do município quanto por zona. Aqueles com menos de 200 mil
do município e, ao final, os senhores terão também de cada zona eleitoral. Por que isso? Porque, como agora o horário é único no Brasil, se tivesse que divulgar ao mesmo tempo todas as zonas eleitorais de todos os municípios, isso poderia causar um pouco de demora maior. Poderia. E eu optei sempre pela segurança da informação e para que toda a imprensa brasileira nos ajude a divulgar nas mesmas condições, no mesmo tempo, com a mesma certeza. Como eu falei, nesse ano foi diferenciado, todo o país parou, fechou as urnas, aliás, às 5 horas da tarde, né? E, Hanna, qual foi essa diferenciação, né? Por não ter horário de verão, então o país inteiro estava comunicado às 5 horas de Brasília, né? Perfeitamente. Bom, como ela disse, isso é importante para a segurança da informação, para conseguir entregar os resultados ao mesmo tempo das cidades. Então, se isso facilita para a gestão nacional dos resultados, é importante, foi bem feito, foi bem acertada. Bom, a gente falou agora há pouco que a nossa equipe hoje pela manhã acompanhou os candidatos à Prefeitura de Cubatão, que votaram, né, em seus locais de votação. É o que a gente vai começar a acompanhar a partir de agora. Vamos acompanhar como é que foi a votação do candidato, então, César Nascimento, César que é do partido PSD. A nossa equipe esteve por lá, acompanhou, nós vamos acompanhar juntos agora. Eu estou aqui no Colégio Lincoln Feliciano, que é um dos locais de votação aqui na Vila Nova. E logo cedo, como vocês podem ver, já tem muita gente na fila para votar. Eu cheguei mais ou menos aproximadamente umas 7h20 por aí, né? E por que eu cheguei mais cedo? Porque a gente vai trabalhar e precisa liberar o camarada mais cedo, né? O companheiro de serviço. Eu cheguei aqui às 6 horas, mais ou menos. Cheguei mais para ficar livre, ficar mais livre para tomar o dia mais consciente, fazer as outras coisas que eu tenho, responsabilidade, né, que a gente tem. Então a gente tem que ficar mais com a família também, aproveitar mais o domingo, né? O candidato a prefeito César Nascimento também chegou cedo para votar. Ele estava acompanhado de sua vice, Andréa Castro. Eles falaram sobre a maratona de campanha e as expectativas nessas eleições. Olha, eu falei, a expectativa é muito boa, né? Como eu falei, andamos 4 cantos da cidade, cansativo, exaustivo, mas a gente ficou muito feliz da forma calorosa e acolhedora que todos da nossa cidade nos receberam. A gente fica muito feliz porque isso nos mostra que Cubatão está no rumo certo, que nós não podemos interromper essas políticas públicas, que é o sucesso da nossa cidade, que é o avanço e o progresso da nossa cidade. Então a gente estamos confiantes aí que o cubatense vai hoje confirmar que a cidade é dos cubatenses. Foi uma experiência, uma jornada louca e emocionante, né? Primeira vez que eu sou candidata, então sou nova em toda essa questão de eleições, mas foi muito gratificante, né? Falar com as pessoas, conhecer pessoas que eu não conhecia. Quero agradecer aqui ao apoio dos amigos e de todos que estiveram junto com a gente, empunhando a nossa bandeira ao longo dessa jornada. Eleições Municipais 2024 é aqui, na TV Câmara Cubatão. Pois bem, a gente acompanhou aí como é que foi esse momento de votação, né, do César Nascimento do PSD e também da sua vice, Hanna. Qual a importância desse momento aí, né? E caso o César venha vencer essa eleição, quais desafios terá o governo dele, o César, que tem o apoio da atual gestão aqui de Cubatão com o prefeito Ademário? Isso é verdade. Posso só trazer um ponto antes de comentar sobre isso? O eleitor falou ali na fila que ele chegou às 7h20 da manhã para poder votar e ele trouxe uma palavra que faz toda a diferença para o nosso dia: responsabilidade. Executar, né, o exercício da cidadania, você conseguir ficar nessa fila e votar é uma responsabilidade de todo mundo e que muda, né, nos próximos 4 anos. Esse voto vai direcionar os próximos 4 anos. E então eles tiveram todo o cuidado de chegar às 6 da manhã, 7 da manhã, para se fazer ali, entregar a sua responsabilidade com o país, com a sua cidade e depois tocar a vida. Porque é o que vai refletir no dia a dia deles aqui para frente. Exato. E ele vai viver o seu domingo com a sua família, com as suas demandas, vai trabalhar, vai render o colega e está tudo certo. Então, houve essa responsabilidade, essa consciência de que precisava ir votar. E aí, o César vai ter um grande desafio também, que é
ele carrega as demandas do próprio Ademário, né? Então, erros e acertos que houve na gestão Ademário, o César vai carregar. É claro, colocando a sua identidade, como ele já vem mostrando nessa campanha. E aí ele consegue também direcionar algumas coisas de forma mais adequada. Mas o principal ponto, quando ocorre essa sucessão na eleição, é você cumprir com os compromissos da gestão anterior que vão ficar para a próxima. Então, esse é o desafio de todos que vão assumir a sucessão. E para ele acho que fica até mais fácil porque ele já vem acompanhando o governo, né? Sabe como que está tocando. Está no mesmo grupo, né? Está no mesmo grupo, eles se resolvem. Exatamente. Agora, quem também esteve votando hoje pela manhã foi o candidato do PSB, né? Rodrigo Alemão. A nossa equipe também acompanhou e nós vamos conferir agora. O candidato do PSB, Rodrigo Alemão, cumpriu com o seu dever de votar na Unidade Educacional Estado do Amazonas, ao lado da sua esposa. Ele chegou na unidade por volta das 11h30 da manhã. Na saída, o candidato falou sobre a importância do voto consciente. Bom, hoje se finaliza todo o processo democrático e vim cumprir o dever de votar e ser votado, e também esperamos uma grande conscientização da população para que tenhamos a escolha com consciência, para que a população deposite o seu voto naquele futuro que espera para a cidade de Cubatão. E eu tenho certeza em que exercerá o exercício do direito da cidadania da melhor forma possível. Essa expectativa é o que nós estamos aqui trabalhando nesse sentido e tenhamos a certeza que teremos um futuro muito melhor, que dias melhores estão por vir para o Cubatão. A gente acabou de acompanhar então a fala do Rodrigo Alemão, né, que também está concorrendo. A gente está de olho aqui no momento da apuração para sair e ainda não saíram os números de Cubatão, mas o Rodrigo Alemão, que é um candidato aí, que vai ficar, acredito eu, que é acirradíssimo com o César Nascimento, não, Hanna? Exatamente. Trouxe um vice que é também vereador da cidade, trouxeram outros apoios da Câmara também, então é um concorrente à altura para o candidato escolhido aí para fazer a sucessão do Ademário. Então, eles também vão ter um trabalhinho, assim que começar a abrir, a gente deve começar a ver esses resultados aparecendo, mas os dois fizeram campanhas muito bonitas. Você acha que o Rodrigo ele pode enfrentar algum problema maior se assumir a gestão? Olha, maior do que o do César é você não estar no grupo que está deixando alguns compromissos, né? Então, existe esse desafio, mas nada que o Rodrigo não tenha assim, competência para conseguir ajustar. Todos eles sempre trazem, né, equipe técnica para conseguir ajustar todas essas demandas. Inclusive, no governo de transição, eles já conseguem alinhar melhor todas essas mudanças. Então, nada que eles não consigam se preparar para melhorar. E voltou também hoje pela manhã o candidato Toninho Vieira, do PP. A nossa equipe de reportagem acompanhou. A gente vai ter esse momento daqui a pouco, que também foi o Dr. Paiva, que também votou do PL, e Carlos de Freitas, do DC. Ambos estiveram aí em suas zonas eleitorais, votando também, acompanhado a maioria, né? Acho que foram junto dos seus vices. Como a gente acabou de ver aí, Rodrigo Alemão, que foi também com a sua esposa, ele que tem feito a campanha junto com a sua família. E a gente vai acompanhando aqui, Cubatão ainda não abriu as urnas, mas outras cidades aqui da região já começaram a abrir. E, Hanna, Cubatão não vai para segundo turno, isso é um fato, a gente vai ter os números daqui a pouco, mas tem outras cidades que vão aqui para segundo turno. Quais cidades essas que você acredita que vai para segundo turno? Bom, a gente tem uma disputa bem acirrada ali em Bertioga, mas principalmente em Santos. Essa é a eleição mais aguardada. Então, a gente deve ir para esse segundo turno com uma votação muito acirrada. Por isso que a gente precisa aguardar até a última urna abrir. Pois bem, a gente vai ficar monitorando, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar também esses números para você aqui na nossa cobertura, eleições 2024 e aqui na tela da TV Câmara Cubatão. Nós vamos mostrar ainda para você nesse bloco como é que foi esse momento de votação de outros candidatos, né? Toninho Vieira, do PP, e também Carlos de Freitas, do DC. Lembrando que nós fizemos sabatinas com os candidatos em estúdio, né? Eles que participaram do Últimas Notícias com a gente, apresentaram para você, eleitor aqui de Cubatão, as propostas, e aí você conseguiu ter a noção de cada plano de governo, de cada candidato, para que você fosse hoje até a urna votar aí em cada candidato, né? Ana, agora a gente vai falar um pouquinho da cidade de Praia Grande, né? Que também, acredito eu, que não vá para segundo turno, né? O deputado federal que mais uma vez lançou a sua candidatura, Alberto Mourão. Como é que você enxerga aí essa volta aí de Mourão, né, para a prefeitura, possivelmente? Qual é a sua visão? Ele já passou 5 vezes pela cadeira do executivo, está voltando mais uma, Hanna. Perfeitamente. Existe até essa brincadeira de que o Mourão
não gosta do Congresso Nacional, né? Ele passa pelo Congresso porque é uma necessidade, mas que ele não gosta muito de permanecer, porque ele só vai, fica ali os 2 anos e retoma para Praia Grande. Mas Praia Grande é o espaço que para ele é mais confortável. A cidade também apoia, né? Como a gente pode ver pelos números, a cidade abraça as ideias e os trabalhos que o Mourão tem feito. A gente sabe que muitos pré-candidatos a prefeito da região têm se espelhado no trabalho do Mourão. Pelo desenvolvimento que aconteceu na cidade em tão pouco tempo, chama a atenção e ele se torna esse modelo, esse exemplo Só te de interrompendo, a gente prefeito. tem essa apuração nesse momento da Praia Grande, que está já com os números altos aí da apuração. A gente vai acompanhar agora em tela cheia, por gentileza, vou pedir para a direção colocar no ar, porque parece que já tem quase 78% da apuração lá da Praia Grande. A gente vai acompanhando essa apuração em tempo real. E acirradíssimo com ele ali, né, que disputou também da última eleição com a Raquel Kine, foi o Danilo Morgado, né, Hanna? Exatamente, que infelizmente nesse processo eleitoral não cresceu, ele não cresceu, a campanha dele não se desenvolveu, houve muitas situações, né, que impediram ele de alavancar. Eu consegui acompanhar boa parte dessa campanha dele esse ano e, no meu ponto de vista, a campanha em si cometeu muitas falhas para não crescer na cidade de Praia Grande. Porque você passa pela cidade e tem uma parte da população que realmente não concorda com o trabalho do Mourão e poderia abraçar ainda mais o Danilo. Porém, a campanha não soube chegar grande. Ela não chegou grande na entrada dos 45 dias de campanha, 45 não, foram 52 dessa vez. O Danilo não chega grande, o que era uma expectativa. Ele entrar maior do que a eleição passada. Infelizmente, isso não aconteceu, ele não alavanca. Ele realmente veio grande, né, Hanna? Exato, ele sai muito grande dali, e como ele deveria entrar agora, e não entrou, né? E aí o Mourão retoma e toma todo o espaço e muito confortavelmente, já estamos com 64%, e ele vai levar de lavada. 64%, e ao total da apuração em Praia Grande já está quase indo para 79% das urnas apuradas, o que já podemos ter ideia de que realmente Praia Grande fica então em primeiro turno. Já neste domingo sai aqui Alberto Mourão possa voltar a assumir então o pleito municipal na cidade de Praia Grande. Então parece que já é a primeira cidade que vamos ter um resultado. Olha só, 78,96% das sessões totalizadas na cidade de Praia Grande. Alberto Mourão com 64,45%, seguido de Danilo Morgado com 19,24%, o Dr. Lissandro com 12,46%, seguido do empresário Danilo Sugoi com 3,16% e Pai Robes aí com 0,69%. Então já a gente consegue realmente ter noção de que Praia Grande não vai para segundo turno, diferente da eleição passada, que Danilo Morgado foi com a prefeita atual Raquel Kine, né, que por decisão aí, conversa em conjunta com Mourão, não vem para uma reeleição e Mourão aí vai reassumir o cargo. Então, por mais uma vez, Alberto Mourão, deputado federal atualmente, volta ao pleito de prefeito na cidade de Praia Grande, né? Então, uma decisão aí que já está praticamente, digamos que, fincado o martelo de que Mourão volta para a prefeitura, Hanna. Volta, e houve um certo atrito ali também entre a Raquel Kine e o Mourão na decisão do nome, porque a Raquel queria ver para a reeleição. Era o espaço dela, ela fez um bom mandato, ela poderia concorrer à reeleição e poderia, inclusive, até vencer do próprio Danilo nessa eleição também. Mas o Mourão tem o espaço dele garantido, é mais confortável, não tem por que perder tanto tempo assim, e a Kine cresce para ser, agora que ela está no Republicanos, né, para ser essa mulher que alavanca as outras mulheres dentro do Republicanos. Então, ela já tem se movimentado para alavancar outros nomes femininos na Baixada Santista dentro do partido dela. Você acha que tem chance dela voltar como vereadora ou talvez como prefeita futuramente ou não? Olha, não tenho sinais ainda dessa possibilidade, mas espero que sim. Ela é uma mulher com votos na urna, uma referência para outras mulheres no partido dela, e a região ganha quando nós temos mais mulheres concorrendo. Bom, a gente vai voltar a acompanhar então como é que foi a votação dos candidatos à prefeitura aqui da cidade de Cubatão. Toninho Vieira, do PP, votou hoje pela manhã, a nossa equipe de reportagem acompanhou, vamos conferir juntos agora. Por volta das 10 horas da manhã, o candidato do PP, Toninho Vieira, acompanhado de sua esposa e de seu vice Joaquim da Santista, votou na UMI Padre Manuel da Nóbrega.
o candidato falou sobre a sua reta final de campanha e a sua expectativa em relação às eleições municipais. Estou terror quando fizemos uma carreata, né? Mas eu agradeço muito a Deus, primeiramente, ter um vice maravilhoso, que nem o Joaquim, uma pessoa muito especial, trabalhador. A cidade de Cubatão precisa desenvolver, precisa crescer e nós estamos preparados para isso. Eu acredito muito no povo de Cubatão, confio na população e vamos resgatar o orgulho de ser cubatense com muita fé em Deus. Trabalhamos bastante, quero agradecer a população, cada bairro, cada rua, nas feiras que nós fomos lá. Agradecer a todos por essa oportunidade e agora votar Toninho Vieira, prefeito, Toninho Vieira 11, a gente ter orgulho da nossa cidade. Eu tenho muita fé em Deus, nosso Redentor, ele é vivo, eu acredito muito. Vamos resgatar a cidade de Cubatão, vamos ser prefeito e rumo à nossa vitória. Mais de 3.800 eleitores estão aptos a votar na escola. Um deles é o cubatense Roberto Santos, que falou sobre o ato cívico. A importância de hoje é de votar aqui, consciente, para uma cidade melhor para a gente aqui em Cubatão. Eleições municipais 2024 aqui, na TV Câmara Cubatão. O Toninho Vieira, Hanna, ele já foi também concorrer à prefeitura aqui da cidade e com o atual prefeito, né? A eleição passada foi essa concorrência aí, Ademar e o Toninho, então ele já vem de uma tentativa de assumir o cargo administrativo aqui na cidade, né? Perfeitamente. E nessa eleição, assim como na anterior, mas nessa muito mais, Toninho foi bastante assediado, né, pelas candidaturas que estavam mais se destacando, mas mesmo assim ele permaneceu até o fim com a candidatura dele, provavelmente porque tem outros planos ou porque também não se identifica, mas cumpriu o papel dele, falou com o público, vou ser candidato e manteve a palavra dele até o fim. Então isso é bem bacana também. Pois bem, quem também votou pela manhã de hoje foi o Dr. Paiva do PL, né? É o que a gente vai acompanhar agora nesse momento, do Dr. Paiva indo até as urnas. Vamos conferir. Eu estou aqui no Colégio Padre José de Anchieta, no Jardim Costa e Silva, que é mais um local de votação. E o movimento por aqui também é grande. O candidato ao executivo da cidade de Cubatão, Dr. Eduardo Paiva, e seu vice-professor Wellington também votaram logo pela manhã e falaram sobre como foi a campanha e as perspectivas de eleição. Eu posso resumir a maratona em campanha como: travamos um bom combate e guardamos a fé. Isso resume tudo. Uma campanha difícil, uma campanha que nós lutamos contra o poder econômico instalado na cidade, contra uma bolha que precisa ser rompida em Cubatão, e nós temos a convicção de conseguir levar a mensagem ao povo de Cubatão do que é melhor, mudar o clientelismo, a velha política, para garantir com que a nossa população tenha uma qualidade de vida melhor. Realmente a gente tem uma disposição e uma vontade hercúlea de... É uma briga contra o sistema. Bom, em primeiro lugar, uma gratidão muito grande de ter sido convidado pelo meu amigo, que de fato muda todo o aspecto, né? A população passa a entender que um partido apenas não vai fatiar o orçamento da cidade, vai governar para o povo. Para mim, um diferencial sair, né, da disputa proporcional, da disputa para vereador, e pleitear uma vaga como vice. Para mim foi um diferencial e creio até que foi, de certa forma, muito mais fácil porque a concorrência é menor. Eleições municipais 2024 é aqui, na TV Câmara Cubatão. Muito bem, agora a gente já vai acompanhar o próximo, então, que votou aqui, que foi o Carlos de Freitas do DC, e na sequência a Hanna já vai comentar, então, os dois pra gente, que é o Dr. Paiva, que acabou de falar, e o Carlos de Freitas, que a gente vai acompanhar agora. O candidato ao cargo majoritário para a Prefeitura Municipal de Cubatão, Carlos de Freitas, do DC, esteve logo nas primeiras horas da manhã na Umi Ortega, no Jardim Casqueiro, acompanhado da sua esposa e cumprindo com o seu dever cívico. O candidato, esperançoso por uma vitória nas urnas, garante que o dever foi cumprido. A minha expectativa, sabe aquela sensação de dever cumprido, cara? E um resultado, claro que a gente quer a vitória, mas também pode ter um outro resultado, mas dever cumprido. Participei, falei o que tinha que falar, alertei o que tinha que alertar, e por incrível que pareça, apenas com R$5 mil e os outros com 2,5 milhões ou mais, né? E eu fui até o final, com muita garra, Deus me dando força, estou satisfeito, respeito todos, e vamos ver o que vai dar as urnas agora para o bem de Cubatão.
Para o aposentado Carlos da Silva, de 73 anos, cumprir com o dever de votar faz parte da democracia. Olha, as minhas eleições eu creio que seja uma eleição limpa, uma eleição honesta, correta e ganhe o melhor. E ganha aquele que o povo achar que é o melhor. Nem sempre o melhor é que ganha, mas eu voto e nunca vou deixar de votar. E aposto no jovem também. Exatamente, né? Acho que é o fator principal, que é o futuro do país, né, Hanna? São os jovens. Acho que esse boom que teve o e-título foi por conta dos jovens, mas aí a gente acabou de acompanhar dois candidatos que já têm envolvimento com a cidade de Cubatão, que já tiveram em pastas da cidade e aí estão para concorrer também ao pleito municipal, né, Hanna? Perfeito. Você falou sobre a juventude. Na eleição anterior, nós tivemos aí mais de 3 milhões de títulos tirados, né? Só das pessoas, dos jovens. Então, eles vão utilizar ainda mais o aplicativo, porque é muito fácil, você acessa a cada eleição e não tem que ficar guardando, né, nenhum documento para isso, é só acessar o seu celular. Então, fica mais prático. E aí a gente ouviu o Dr. Paiva e o Carlos sendo o novo nome, numa legenda nova também, né? Então, aí tem chances ainda para amadurecer as campanhas, quem sabe concorrer nas próximas. O Dr. Paiva, como um ex-secretário de saúde, trazendo aí outra experiência, uma outra mensagem para a cidade e dando a oportunidade também das pessoas conhecerem eles dois um pouco mais. Tá certo, então, Hanna, a gente vai continuar juntos aqui nessa cobertura. A gente vai agora para o intervalo comercial. Na volta, já vamos falar que urnas aí já foram completamente apuradas em algumas cidades aqui da região. E a gente vai trazer esse resultado para você logo depois do intervalo. Voltamos já. Muita gente não gosta de política, né? Mas você sabia que a política está em todo lugar? No meio ambiente, na cultura, na saúde, na educação. Vamos conversar mais sobre isso? Para começar, é preciso entender que o Estado brasileiro é organizado em 3 poderes, que são independentes e harmônicos entre si. São eles o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Cada poder tem sua função específica e eles possuem representação nas cidades, nos estados e no país. A Câmara Municipal é a sede do Poder Legislativo no município. É aqui que os vereadores trabalham e exercem seu mandato. Eles foram eleitos democraticamente por meio do voto popular. Na democracia representativa é assim. Os eleitores de uma cidade votam para eleger representantes que vão ajudar a cuidar do lugar em que vivem. Como previsto na Constituição Federal, o número de vereadores é equivalente à população da cidade, ou seja, municípios com mais habitantes têm mais parlamentares. Aqui em Cubatão são 15 cadeiras no Poder Legislativo, ou seja, são 15 pessoas de diferentes bairros da cidade representando todos os moradores cubatenses. Os representantes eleitos têm a obrigação de ouvir sugestões, reclamações e pedidos vindos da população e também de prestar contas de tudo que fazem no parlamento. Além do papel de representação, o vereador também exerce a função legislativa, que consiste na elaboração de leis que organizam a vida na cidade. Os parlamentares são também os responsáveis por fiscalizar os atos do Poder Executivo. Eles verificam se a aplicação dos recursos públicos por parte do prefeito municipal está de acordo com a lei e responde às demandas da sociedade. E quando as questões de interesse público são discutidas na Câmara? Semanalmente, o Parlamento promove as sessões ordinárias, que são reuniões deliberativas que decidem o futuro na cidade. As sessões ordinárias são divididas em 2 momentos. O expediente legislativo, em que os parlamentares apresentam seus trabalhos como requerimentos, indicações e moções, e a ordem do dia, em que os vereadores discutem e votam projetos de lei de autoria do prefeito ou dos próprios membros do legislativo. Mas antes da discussão e da votação em plenário, os projetos são analisados pelos vereadores dentro das comissões permanentes, que tratam de forma particular de uma área importante do município, como finanças, educação, saúde, esporte, obras, direitos humanos, meio ambiente, entre outros assuntos. Além das comissões permanentes, existem as comissões temporárias que possuem prazo determinado. Esses grupos de trabalho são divididos em comissão especial de vereadores, que trata de um tema específico, e comissão especial de inquérito, que investiga situações de maior gravidade. E para cumprir todas essas funções, o parlamento precisa ser bem administrado. Os trabalhos legislativos e os serviços internos do parlamento são dirigidos pela mesa diretora, órgão que é composto pelo presidente, o vice-presidente, além do primeiro e segundo secretários.
São eles que serão responsáveis pela gestão da Câmara por 2 anos. Agora que você conhece um pouco mais sobre a Câmara Municipal, eu te pergunto, para ser um cidadão de verdade, basta apenas votar no dia da eleição e esperar que os vereadores cumpram o papel deles? É claro que não. E para que o processo legislativo seja realmente democrático e participativo, é necessário que o cidadão acompanhe o trabalho que está sendo feito pela pessoa que foi escolhida para lhe representar. Uma das maneiras de fiscalizar o trabalho parlamentar é participar das sessões ordinárias e audiências públicas promovidas pela Câmara. Além disso, o Legislativo conta com a Tribuna Popular, em que o cidadão pode apresentar suas demandas aos vereadores. Não podemos esquecer que a população dispõe das ouvidorias, que acolhem as demandas da sociedade e tem prazo para responder. O cidadão também deve ficar ligado aos canais oficiais de comunicação da Câmara de Cubatão, como o site institucional do Legislativo, as redes sociais e a TV Câmara Cubatão. Sem dúvida, quem tem acesso à informação tem mais condições de fiscalizar e questionar o que vem sendo feito ou não no município. Você não concorda? Então bora se informar. Estamos de volta com a nossa cobertura Eleições 2024 aqui pela programação da TV Câmara Cubatão. E agora, para quem estava ansioso, assim como a gente queria acompanhar, para informar você, eleitor, saíram os números, começaram a sair os números, né, da eleição aqui em Cubatão, os candidatos à prefeitura da cidade. Eu vou pedir então para a direção colocar no ar para você acompanhar aí os números, por gentileza. Olha só, Hanna junto comigo, a gente está acompanhando os números aí, Hanna. Agora 8,7% das sessões totalizadas, e aí os números é que a gente pode comentar juntos aqui. Podemos sim. Está interessante esse resultado para os 10% das sessões, né? Mas a gente ainda tem muito para aguardar. Então, é segurar a ansiedade para ver onde vai dar esses números. Tá certo. E ó, como eu falei antes do intervalo, né, já tiveram cidades que fecharam então as suas contagens, é o que a gente vai acompanhar agora. A gente vai começar então pela cidade de Bertioga, que a Hanna já comentou, né? E já saiu então quem assume a prefeitura da cidade a partir do ano que vem. Peço já que coloque também em tela cheia para a gente acompanhar como é que está o pleito lá, como é que ficou. Olha só, então, com 68,48%, Marcelo Vilares, Hanna, então assume a prefeitura de Bertioga para o ano que vem. Interessante, né? O Marcelo, que também já foi vereador, que era vereador da cidade, veio nessa sucessão do próprio do Caio Mateus, e o Caio Mateus fez uma gestão que chamou muita atenção na cidade, tanto com as escolhas das secretarias, né, das secretárias dele, inclusive a secretária de segurança, a Thalita, que chamou muita atenção nesse mandato. Então foi um mandato que se destacou, diferente de outros prefeitos. O do Caio Mateus se destacou bastante, então era esperado um resultado que a sucessão fosse alcançar para que dê continuidade nos projetos do Caio Mateus. Mas a gente não diminui os resultados do Matheus Rodrigues, que sai grande dessa campanha também. Ele conseguiu muitos apoios estaduais e federais para fazer uma campanha grande, mas não conseguiu dessa vez e pode aí aproveitar esse resultado para outros caminhos. Sem dúvida, é o Caio Mateus que não pôde se reeleger porque já está no seu segundo mandato. E como nós conversamos agora há pouco, outra cidade também que já fechou as urnas e já tem o prefeito então eleito é a cidade de Praia Grande. Também já peço para que a direção coloque para a gente os números aí em tela cheia, como eu comentava agora há pouco com a Hanna. Então, Hanna, 64,61%. Alberto Mourão novamente volta à cadeira do administrativo praia-grandense. Hanna. É isso, já era esperado. Sim. É um cenário muito confortável e comum de Praia Grande. Então, já era esperado, para a gente é muito mais tranquilo, e que o Danilo e os demais candidatos aproveitem esse resultado para outros caminhos também dentro da própria cidade, porque o eleitor aguarda que esses líderes não os abandonem, continuem trabalhando. Hanna, você acha que o Danilo agora, nessa eleição, ele possa tentar futuramente deputado estadual, federal, ele teria força para seguir esse caminho? Olha, com o número que ele está apresentando ali, mais de 30 mil votos, sim, ele tem um termômetro ótimo para galgar nesses espaços. Pois bem, e logo ao lado aí da cidade de Praia Grande, né, cidade também que já fechou as urnas e já tem o seu prefeito eleito, a cidade de Itanhaém, que a gente acompanha agora também, por favor, os números em tela cheia, a direção, para a gente acompanhar o resultado por lá. E está reeleito, então, Thiago Cervantes com 34,45%
dos votos. Então, Hanna, Thiago voltou aí mais uma vez, ele continua no Poder Executivo de Itanhaém. Exatamente, mas olha, tem um ponto para a gente observar que a diferença não foi tanta para o Marco Aurélio, né? E aí o Silvinho veio na cola também, mas não foi tanto assim a diferença, e o Marco Aurélio pode voltar a concorrer nas próximas e ter uma chance maior na sucessão do Thiago Cervantes, a depender de como for a gestão, né? Mas aí o Thiago leva essa reeleição e a cidade vai conseguir dar continuidade nos projetos dele por mais 4 anos. Só para a gente fechar então rapidamente, a gente vai seguir daqui a pouco para os vereadores, mas eu vou só finalizar a cidade também que fechou as urnas, a cidade de Mongaguá. A gente já fecha essa prefeitura e vai para o próximo passo. Então, por favor, direção Mongaguá na tela para a gente acompanhar como é que ficaram os números por lá. A gente está acompanhando aí. E é aquele momento que agora vai ficar por parte da justiça, né, Hanna? Porque o Paulinho que acabou vencendo, só que ele está com alguns problemas administrativos, né? Agora a justiça que vai decidir, mas a princípio ele venceria então com 42,47%, mas como eu acabo de dizer, a justiça agora que vai decidir, né, Hanna? A cidade está, assim, polvorosa, mas é desde sexta-feira, porque sexta-feira estava acontecendo na Justiça Eleitoral a votação, né, por conta da questão do Paulinho, e tudo isso não finalizou na sexta, e todo mundo esperava que tivesse um resultado final sexta-feira, porque houve uma apuração no começo da semana, houve na sexta-feira, e aí soube, Paulinho estará na urna, ok, mas agora Paulinho assume? Venceu. Sim. 14 mil, quase 15 mil pessoas votaram nele, mas ele assume, e isso é muito difícil, muito dolorido, horrível para o eleitor, pelo que esse eleitorado está sentindo. Imagina, você conseguir entregar o seu voto, mas não saber que o teu candidato vai assumir. Se ele vai estar 4... Isso é péssimo. Então, a gente tem um ponto de atenção aí com a Justiça Eleitoral para resolver esses pontos com antecedência. A gente não pode chegar no dia da votação e ter um candidato que não sabe se vai assumir. Exato. Agora vai ficar a par da Justiça, né? Para saber se ele realmente vem ou não para o administrativo. E aí fica o anseio da população da cidade. A gente vem agora para Cubatão porque começaram a sair os números para vereadores da cidade, né? É o que a gente vai ver agora num panorama, por gentileza, na tela, por favor, para a gente acompanhar esses números da vereança aqui em Cubatão, né? A gente está acompanhando aí. Começando então com o vereador Topete, está em primeiro. Na sequência, Rony do Bar. Guilherme Amaral, que é uma novidade, Rony, também, que vem da gestão Ademário, ele também participou. Seguido do Guilherme do Salão, Kleber do Cavaco e Ronaldo da comissão, então são os primeiros que estão com a votação. O Topete, a princípio, com um número bem expressivo, né, Rona? Logo na abertura, saiu disparado, e é interessante que a Câmara de Cubatão, né, vai ter uma boa renovação, já que 6 dos ex-vereadores não estão concorrendo, então nós teremos aí uma boa renovação nessa Câmara, diferente da maioria da Baixada Santista. Pois bem, então aí a gente mantém, então, o Topete, que já é vereador na cidade, Rony do Bar também, a novidade que entra, então, Guilherme Amaral, Kleber do Cavaco também já era da cidade, outro vereador também que já era vereador Tinho, né? Alan Matias também está lá embaixo na sequência, aí o Xuxa também como os números ali, Edson Mota, e a gente já tem essa parcial. Eu vou pedir para que a direção suba a tela para a gente acompanhar como é que está para os prefeitos aqui de Cubatão, só para a gente ter uma noção. Olha só, Ana, a gente vai acompanhando juntos aqui. E nesse momento já 69,80% das urnas apuradas, a gente tem Rodrigo Alemão com quase 41% deste eleitorado. Está muito acirrado. Nossa, foi rápido, né? De 8% para 69%, os cartórios estão bem acelerados. Mas está muito acirrado entre eles, 40%, 39%. Vamos aguardar mais aí 40% dessas urnas, porque tem novidade. Porque a gente está podendo acompanhar aqui, a gente vai... E o que é uma manifestação da cidade. Então, o eleitorado está trazendo a sua manifestação e isso é extremamente relevante. Pois bem, a cidade de Cubatão aí, então, explanando, né, os seus anseios diante a proposta de cada candidato que foi apresentado. Você pode acompanhar aqui na nossa programação da TV Câmara Cubatão, com as sabatinas que nós fizemos com os candidatos, né? Eles apresentando as propostas. Ana, agora só para a gente focar aqui um pouquinho em Cubatão, né? Para ter essa ideia, você acabou de falar que a população está dando uma resposta. Cubatão, que é uma cidade super importante, um polo industrial, Ana, o dinheiro está girando na cidade, tem uma movimentação gigantesca, que isso vai refletir, obviamente, na próxima gestão? Com certeza, né? Então, tanto a gente está falando de orçamento. O Rodrigo está vindo da Câmara, o Roxinho, que é o vice, a mesma coisa. Então, eles têm essa noção do orçamento que foi aprovado e do que tem para o próximo ano.
eles não são candidatos que estão no escuro, né? Então, com certeza, construir um bom plano de governo, pensando já nesse orçamento que foi disponibilizado para 2025. Então, isso é um ponto muito positivo para quem vai entrar e vai passar por esse governo de transição, tá? E esse conhecimento conta muito. Pois bem, ó, a gente já tem mais 2 cidades que saíram, então, o resultado. Eu vou pedir, por favor, a direção em tela cheia. A primeira cidade do país já tem resultado, cidade de São Vicente. Saiu, então, o prefeito, está reeleito, então, Hanna Caia Amado, continua no poder executivo, 85,92% das sessões totalizadas, e ele vence, então, com 86,87%. Aí desse número de votação, Sim. né, Hanna? Muito bacana ver os resultados de São Vicente, porque é a minha cidade. Não poderia ser diferente. O Caio tem feito uma gestão muito equilibrada, com uma boa governabilidade, com projetos bem interessantes para a cidade, como a própria educação. A cidade de São Vicente, né, teve esse impacto na educação, na gestão dele, que chamou bastante a atenção de todo mundo. Então, não poderia ser diferente esse resultado. Nós tivemos nomes novos concorrendo em São Vicente, nomes que não conseguiram alavancar, né, que trouxeram alguns discursos diferentes, atende uma parte da população, mas não consegue competir com a gestão que o Caio fez de uma forma inovadora, também com projetos mais qualificados e com entregas, né? O Caio conseguiu entregar para São Vicente, tanto na área da educação, da cultura, do esporte, do trânsito, da própria infraestrutura, e o morador viu isso de forma muito palpável. Então, o resultado já era esperado, para a gente que roda na cidade, que vive na cidade, já era um número, assim, considerado. E no primeiro mandato do Caio Amado, ele enfrentou diversos problemas na administração, né, para que ele pudesse realmente colocar as propostas em prática, não só da gestão anterior dele, mas de outras gestões também acabaram refletindo na gestão do Caio Amado, né, Hanna? Com certeza. Esse é o primeiro mandato do Caio e ele trouxe também, ele conseguiu expor para a cidade um rombo, né, das dívidas de muitos anos, 10, 12, 15 anos, qual ele fez questão de mostrar que está colocando em dia. E isso é importante para a saúde financeira da cidade. Quando a cidade enxerga que a saúde financeira não está boa e precisa melhorar, e ele está encontrando caminhos para poder fazer isso. Então, colocando em dia e, mesmo assim, conseguindo executar boas propostas, bons projetos, que são úteis. E a cidade vê isso no dia a dia. Sim. Pois bem, agora de São Vicente, a gente vai lá mais ao sul da Baixada Santista, a cidade de Peruíbe também já tem o seu prefeito eleito. Eu vou pedir também os números em tela cheia, por gentileza, de direção, para que a gente possa aí ter um panorama da cidade de Peruíbe. Por lá, o atual prefeito, Luiz Maurício, está no seu segundo mandato, não pôde concorrer. Aí tem o Emer, que já concorreu ao pleito executivo, o ex-prefeito Gilson Bargieri, o Dr. Bruno renunciou à candidatura para apoiar outros candidatos, mas quem então levou o pleito administrativo de Peruíbe é Felipe Bernardo, como a gente pode acompanhar aí. Ele venceu então ficou bem acirrado também, né? Muito. Ele venceu com 35,48% e 100% das urnas apuradas lá em Peruíbe, Hanna. Esse é um exemplo de apuração onde a gente precisa guardar até a última urna, porque a última pode fazer toda a diferença. E o Gilson, ele vem de uma família muito conhecida na cidade já, né? A família Bargieri ele já foi prefeito da cidade há algumas eleições atrás, a filha também já foi prefeita da cidade, então a família Bargieri é uma família já querida e quase conseguiu levar. Bom, Hanna, a Cubatão já abriu aqui a votação, Praia Grande já definiu, Bertioga também, outras cidades. Agora o anseio da população santista, né? Como é que está o termômetro de Santos? Eu vou pedir para que joguem para a gente então também os números de Santos, para a gente poder acompanhar ali a Rosana Vale, o Rogério Santos, Thelma, que também é ex-prefeita e veio aí a concorrer, assim como o Nando Pinheiro. Então tá aí os números agora quase totalizando, quase fechando a apuração lá de Santos, hein, Hanna? 99,62%, o Rogério Santos então à frente de Rosana Vale, Hanna. Perfeito, né? Então, é um cenário que a gente já tem quase certeza que vai para o segundo turno, já era também esperado. São dois gigantes ali concorrendo à cadeira da cidade mais importante, eu costumo dizer, a cidade mais importante da região, porque as outras cidades se espelham em Santos, né? Independente do que aconteça, as outras cidades se espelham em Santos, então quem vai sentar naquela cadeira é importante para todo mundo. Agora, essa expressão do Nando Pinheiro é humilhante.
Tá ali, ó, numa votação de vereador, né? Mas lembrando que ele buscou esse resultado a campanha inteira fazendo apenas brincadeiras. Não tinha um plano de governo, não tinha proposta, não concorreu para ser um candidato a prefeito digno, tá? Para fazer valer essa cadeira. Então ele fez uma candidatura ainda pior do que os vereadores. Agora a gente vai atravessar a balsa aí, chegar na cidade do Guarujá, porque também ali está na metade da operação Guarujá, né? Há candidatos que já passaram pelo executivo da cidade, eles tentam novamente voltar e também tem novos candidatos. Aliás, uma curiosidade, Guarujá, Hanna, é a única cidade da região que tem mais de 5, digamos mais de 8 candidatos tentando o executivo, que é apenas uma cadeira, né? Então aí é uma cadeira para 9 candidatos, são 9 pessoas tentando, como eu acabei de falar, pessoas que já passaram pelo executivo, pessoas que tiveram pastas administrativas, né? Pode colocar para a gente lá, por favor, gente, deixar a tela de Guarujá para a gente dar uma acompanhada. Então, o Farid aí soma nesse momento 43,86% e 53,33% das urnas apuradas. E olha que interessante, o Guarujá, quando nós começamos o processo eleitoral, há 50 dias atrás, eram 14 candidatos. Nós chegamos ao final com 9, porque muita coisa acontece no meio do caminho, né? O Farid está assim, com uma prefeitura caindo no colo dele. Se a gente olhar o cenário completo, está praticamente caindo no colo dele, porque o que ele fez de campanha, que levou um tempo para poder se desenrolar, teve outros concorrentes bons crescendo ali, como o Vitiello e o Nicolassi. Então, outros nomes conseguiram arrancar bons votos, mas o Farid é esperado que até o fechamento das urnas ele continue sendo o favorito. Ana, você acha aí que futuramente algum desses candidatos possa tentar o pleito, em outras eleições eles possam vir a conseguir? Tem alguma novidade que você tem nessa visão aí? O Cláudio Fernando, ele já concorreu a governo do estado em outras eleições, né? Inclusive esteve nas notícias essa semana, na última semana também, no jornal, com algumas, algumas investigações, o nome dele acabou entrando nessas matérias, mas o mais importante é o avanço da Thaís Margarido. A Thaís Margarido teve aí uma campanha muito bacana de ver. Claro, poderia ter sido muito melhor para a quantidade de mulheres candidatas a prefeita na cidade, mas ela atualizou para 9 mil votos. Isso é um número lindo para uma mulher que está concorrendo pela primeira vez e a única mulher. Né? E aí ela tem condições de levar esse número para dentro do partido, alavancar uma chapa para a próxima eleição, quem sabe até concorrer a deputada estadual na região, porque aí ela também aproveita e mantém a visibilidade para concorrer daqui a 4 anos, que isso é importante. Então eu falo muito sobre a participação das mulheres, é importante a gente ressaltar o papel dela de se manter nesse espaço onde poucas mulheres estão. Sem dúvida, né? E a mulher tem que estar envolvida na política para poder dar mais voz, né, para as mulheres. A gente teve esse exemplo, então, agora já com a Thaís Margarido. Só para a gente fazer mais uma vez o panorama, só acompanhar, lembrando que já tem cidades fechadas com seus prefeitos já eleitos. São a cidade de Bertioga, por gentileza, novamente, vamos acompanhar Bertioga, que já fechou o seu prefeito por lá, né? Então, novamente, a gente fala que Marcelo Vilares levou, então, a prefeitura de Bertioga, com 68,48%. A outra cidade é Praia Grande. O deputado federal Alberto Mourão volta mais uma vez ao cargo do Executivo praia-grandense, ele que já passou pela prefeitura por 5 vezes. Ele sai de Brasília, volta para Praia Grande, vence então o seu principal concorrente, que é Danilo Morgado, ele venceu com 64,63%, seguido da cidade também ao lado aí, de Praia Grande, cidade de Mongaguá, que também já tem o prefeito definido, mas com umas particularidades, né, que a justiça agora vai decidir ou não se Paulinho vai assumir o mandato, mas a princípio ele venceu com 42,47%. Ao lado de Mongaguá, a cidade de Itanhaém também já tem o prefeito definido e volta não, né, continua no cargo então o Tiago Cervantes, ele que venceu com 34,45%. E já estão aí os pleitos do Poder Executivo. A gente vem agora para Cubatão para dar uma olhada como é que estão os números aqui pela cidade, né? Com os candidatos que estão pleiteando a cadeira do Executivo, o Rodrigo Alemão, o César Nascimento, o Dr. Paiva, Toninho Vieira e o Carlos de Freitas estão aí agora, olha só, Hanna, 76,17% das sessões totalizadas aí, e tem os votos ali de Rodrigo Alemão e César Nascimento estão literalmente acirradíssimos, Hanna.
se mantém muito acirrado, dá para ver 400 e pouquinhos votos de diferença, é uma urna, 2 urnas no máximo ali, isso que faz diferença, por isso que a gente tem que aguardar, mas está desde o começo, desde que abriu está desse jeito, para. Exatamente, vamos acompanhar então a vereança de Cubatão, como é que estão os números aqui com os vereadores da cidade de Cubatão, então está crescendo também os números, ó. O Topete segue na liderança, né? O Guilherme Amaral já deu uma subida, na sequência vem Kleber do Cavaco, Rony do Bar, Tinho, Ronaldo da Comissão, Edson Mota, Xuxa, Alan Matias, Jaque Barbosa, Guilherme do Salão. Hanna, você falou que vai mudar bastante a cadeira do Poder Legislativo aqui em Cubatão, não é isso? Perfeitamente. Como a gente tem 6 vereadores atuais que não estão concorrendo para a Câmara, a gente vai ter com certeza 6 nomes novos entrando na Câmara no próximo ano. E qual a importância, Hanna, dessa mudança no Legislativo, né? Novos nomes, são novos focos para a população, aí tem empenho para a cidade, como é que fica essas novidades para a cidade? Olha, a renovação é sempre importante, Jefferson. A cidade precisa desse gás, precisa de um olhar novo, projetos novos. Às vezes as discussões ali, existe um conforto nessas discussões e aí o candidato que entra pela primeira vez na Câmara, ele vem com gás, com energia, com um público novo, né? Um povo que traz ideias novas, traz ideias diferentes e isso energiza demais a cidade, consegue direcionar para uma outra possibilidade. Então, para o exercício da democracia, nomes novos eleitos fazem toda a diferença. Tá certo, já subiu novamente então ali o número da vereança, né? Topete então com 2.360 votos e vai atualizando a todo momento, e é o que a gente acompanha agora na sequência Guilherme Amaral, que é a novidade para a vereança aqui de Cubatão, ele que vem da atual gestão aí, Ademário, né? Seguido de Kleber do Cavaco, Rony do Bar, Tinho, Ronaldo da Comissão, Edson Mota, então tá aí os números aqui da cidade de Cubatão. E ali tem na lateral, né, os números válidos, os anulados, também outros números como nulo, né, também branco. E aí tão baixo, na verdade essa porcentagem é uma porcentagem baixa, né, Hanna? Perfeitamente, né? Quantas mulheres? A gente consegue ver quantas a gente já tem? Quantas mulheres tem nos 15? A gente tem ali, parece que a Jaque Barbosa, né? A Jaque Barbosa. Então, tem um momento, Jaque Barbosa mesmo que segue ali como a mulher do momento, né? Sim, ela em destaque, então uma possibilidade de reeleição da Jaque Barbosa, se mantendo a única mulher, foi a única mulher na eleição passada, se mantém sendo a única mulher nessa, né, até o final, por exemplo, mas é um sinal para Cubatão. É um sinal de alerta para Cubatão, como de uma eleição para outra a gente mantém uma única mulher eleita. Nós temos outras mulheres nessa cidade com competência para assumir a Câmara. A gente estava falando de nomes novos, não estava? Sim, sim. E aí a gente vai falar de gênero também, novos para poder assumir essas cadeiras e garantir que um olhar diferenciado seja trazido para a Câmara. A gente precisa sempre ressaltar que a mulher vota há 92 anos apenas. Então, a gente precisa que novos nomes alavanquem nas próximas eleições. Fica o alerta para Cubatão também. Tá certo, então a gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai dar uma atualizada nos números das outras cidades, assim como Cubatão, e vamos acompanhar juntos essa cobertura aqui na TV Câmara Cubatão. Até já! Nulo e abstenção. A carteira digital de trânsito que você já conhece está com novo visual e ainda mais fácil de usar. Todas as vantagens, como baixar e compartilhar o documento do veículo, receber notificações importantes, checar e imprimir as infrações de trânsito e indicar o real infrator e obter descontos de até 40% no valor das multas, continuam disponíveis, agora numa interface mais ágil e intuitiva. Novas funcionalidades foram adicionadas, como a inscrição no cadastro positivo de condutores no próprio aplicativo, que garante descontos e outros benefícios aos bons motoristas. O reconhecimento facial foi reestruturado e ficou ainda mais prático, sem complicações. Os documentos da CDT têm o mesmo valor legal da versão impressa, com toda a praticidade, segurança e confiabilidade que o governo digital oferece, mesmo sem acesso à internet. Tudo isso no seu celular. Vem para a CDT! O
que o agro paulista tem de diferente? Para produzir 40% do PIB do estado, o nosso agro tem a força do Lorival, tem a experiência da Lucinéia, tem mais de 1 bilhão em investimentos. Tem crédito rural para aumentar a produção, tem suporte para os prejuízos causados pelo clima e tem até facilidade para comprar o trator. Por tudo isso, a gente afirma com muito orgulho: nosso agro tem força. Governo do Estado, São Paulo, são todos. Você que completa 18 anos este ano, atenção, o Brasil tem uma missão para você. O alistamento militar. Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site ou presencialmente em uma junta de serviço militar da sua cidade. E inicie sua preparação para a defesa do nosso país. Cumpra sua missão, aliste-se. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. No Brasil, a gente olha para frente com esperança, tem fé e arregaça as mangas. Neste governo, a saúde é prioridade. A gente trabalha para que cada brasileiro e brasileira receba o atendimento que precisa. Seja uma consulta nas unidades de saúde, seja na vacinação, no acesso a medicamentos gratuitos ou no exame necessário para uma possível cirurgia. A gente trabalha para reduzir as filas. A gente trabalha por um SUS cada vez mais presente, universal e integral, capaz de alcançar toda a nossa população. A gente trabalha para cuidar da população em todas as etapas da vida, pela mãe e por quem ainda nem chegou. A gente trabalha para garantir profissionais de saúde qualificados, para garantir investimento em tecnologia de ponta e para garantir atenção em todas as etapas. Trabalha por um Brasil sorridente, por um Brasil saudável. Trabalha ao lado da ciência e do respeito pela diversidade. Esse é o Brasil bem cuidado que queremos. Fé no Brasil, a gente está no rumo certo. A comunicação tem forte impacto na integração da equipe de trabalho, especialmente na busca de resultados. E, por esse motivo, na tentativa de sempre melhorar a coesão do grupo, a comunicação pode influenciar na motivação das pessoas. Mas, em sentido oposto, a falta de comunicação pode ser desastrosa, comprometendo o desempenho, provocando isolamento e frustração. E quem quer trabalhar num ambiente assim? Buscar estabelecer um processo aberto de comunicação é imprescindível para o gestor, mas também é de extrema importância para cada um dos profissionais da equipe. Por isso, desenvolver técnicas de comunicação interpessoal é essencial para lidar com colegas e pessoas do nosso convívio. Quando há um ambiente confiável e acolhedor à troca de ideias, podemos mostrar nossas competências e participar do processo decisório. Não somente a fala, mas também os gestos e as atitudes têm um grande impacto. As palavras representam, em média, apenas 7% do processo de comunicação, o tom de voz, 38%, e os sinais não verbais, 55%. Pois é, como será que a outra pessoa te vê? Afinal, não é o que você diz, mas como você diz que determina o sucesso de sua comunicação. Então, vamos à prática? Observe o seu tom de voz. Evite indiretas. Identifique como você utiliza a linguagem não verbal. Use adequadamente o vocabulário. Tenha clareza quanto ao objetivo de sua comunicação. Pergunte sempre a opinião de quem convive com você. E não se esqueça, um bom comunicador não sabe apenas falar e se expressar bem. Ele deve saber ouvir.
Tinha que ter escrito, ó, bola. Então ali eu já estou abrindo, né, as janelas da alma para eles e a visão deles para o mundo. E me emociona. B está na bola, na boneca e na binanca. A importância de alfabetizar a criança na idade certa é preparar ela para a sociedade, abrir os olhos dela para o mundo de forma que ela aprenda e compreenda. Que a criança seja o centro da aprendizagem. Quando a gente educa ou quando a gente alfabetiza uma criança, a gente não está alfabetizando o indivíduo, a gente alfabetiza também os familiares, o irmão mais novo, o irmão mais velho. Faz com que todos estejam unidos em um só propósito, né? Com esse compromisso, toda a escola está participando, né, e tudo em prol das crianças, né, do desenvolvimento, e a Thalia também tem se desenvolvido muito bem, tanto na escrita, na leitura. Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Meu Deus do céu. Estamos de volta com a nossa cobertura nas eleições 2024 municipais aí da sua cidade. Então saíram mais números aqui da cidade de Cubatão. Já então a gente comentava agora há pouco, né? Pode colocar então, direção, por gentileza, em tela cheia os números para que a gente possa acompanhar junto com o pessoal de casa como é que ficou, né? Esses números. Então tá aí, Hanna, 100% apurados e virou. Então, Hanna, você falava agora há pouco sobre aquelas urnas finais, né? Aquela apuração final. Perfeitamente, Jefferson. Quando a disputa é muito acirrada, a gente não pode comemorar até 100% das sessões fechadas. Não podemos, porque uma única urna pode fazer toda a diferença, como a gente viu nesse caso de Cubatão. O Rodrigo levou na frente todo o horário que a gente foi acompanhando, né? Todas as porcentagens. Quando chega no finalzinho, a gente tem o César virando nas últimas urnas abertas. Então, é isso que acontece em várias cidades. Então, foi uma disputa literalmente acirradíssima entre César Nascimento e Rodrigo Alemão, como a gente pode acompanhar pelos números, né? Pouquíssima diferença, Hanna, né? O total de votos aí, segundo os dados, é 27 para 26 do Alemão. Foi literalmente pouquíssimos Muito votos. próximo. Né? Bem acirrado. Muito próximo. É uma angústia da cidade. Então, é um número também que traz esse sentimento da cidade para com a gestão. No caso do César, que vai assumir ao final do Ademário, ele também precisa levar em consideração que quase metade da população não votou nele. E ele vai precisar governar para uma cidade inteira, levando em consideração esses sentimentos, né? Apesar dos outros não terem tido tanta expressão assim, me chama muito a atenção essa votação do Carlos de Freitas, que não alcançou nem a média das candidaturas a vereador. Então, chama a atenção porque é um número muito baixo. Dr. Paiva e Toninho ali trabalharam bastante, tiveram boa expressão, mas a disputa já estava, desde as pesquisas eleitorais que estavam saindo, entre César e Rodrigo, e temos aí o resultado do César agora. Então, digamos que continua a mesma governança aqui em Cubatão, né? Porque o César já era do governo, conhece como está funcionando a cidade, então acredito que vai seguir aí
a mesma linha, né, Ana? Dar continuidade nos projetos do atual prefeito, com certeza. A diferença, então, do candidato César Nascimento para Rodrigo Alemão foi de 567 votos. Foi esse valor, né, que diferenciou, então, um candidato para o outro. Vamos seguir, então, para acompanhar lá, voltar ao extremo sul da Baixada, né? Vamos para Peruíbe, a gente vai fazendo essa sequência até chegar novamente mais aqui ao outro lado da Baixada. Peruíbe, então, como a gente já havia dito, Felipe Bernardo foi quem ganhou o pleito, 35,48%. Seguido na sequência de Peruíbe, a cidade de Itanhaém, que a gente acompanha agora, como nós já havíamos falado no outro bloco. Tiago Cervantes foi quem levou o administrativo, ele continua, na verdade, no administrativo, ele levou com 34,45%, seguido dos seus concorrentes aí no 20, 18 ali dos demais, né? Mongaguá também nós temos já o resultado, que aí Mongaguá entra na situação que a Hanna já comentou, que nós falamos aqui, né? Que agora a Justiça vai falar sobre a candidatura do Paulinho, se ele vai ou não seguir no pleito, porque tiveram alguns problemas, mas a princípio ele venceu com 42,47%. Seguido da cidade de Praia Grande, que também já tem o prefeito eleito, que é Alberto Mourão, ele volta ao cargo após 4 anos, ele sai de Brasília, volta para Praia Grande, né? Ele deixa o deputado federal em Brasília para voltar ao cargo e venceu aí seus concorrentes com 64,63%, como a gente pode acompanhar aí nestes números atualizados, né? A gente segue então para a cidade vizinha, São Vicente, temos lá Caio Amado. Caio Amado vai seguir, olha só, Hanna, pode deixar, por favor, gente, vamos para Santos. Santos, por gentileza. 100%. Pode abrir tela agora, olha só, Hanna, 100% o total aí. Qual o valor que você vê com esses números, Hanna? Olha isso, né? Muito próximo também, como a gente viu em outras cidades. Então, nós teremos um segundo turno também muito apertado e a diferença vai ser nos próximos apoios, né, que os dois vão trazer para essa nova disputa. E novos públicos também que eles vão precisar conquistar nesse período aí de quase um mês, bem menos, né? Mas quase um mês de campanha novamente. Santos ficou aí então com 1.499 de diferença de um candidato para o outro. Pode deixar lá em Santos, gente, por gentileza, pode voltar, por favor, lá para Santos, só para a gente ter essa visão rapidamente e ver os demais candidatos. A Hanna havia falado do Nando há um pouco tempo atrás, e aí o Nando com números baixíssimos, como a gente pode acompanhar, né? Perfeito. Ele trouxe uma votação muito baixa, uma votação esperada de vereador, né? O que traz um certo desconforto e que acaba corroborando com comentários de alguns eleitores, que é o fato da gente colocar candidatos que vão fazer aquela pataquada que o Nando fez como é que fala? Nos debates. Nos debates, exatamente. Sabatina e debate, o Nando ocupa um espaço de TV onde ele não alavanca, ele só toma um tempo ali, tanto da equipe, porque juridicamente os espaços precisam abrir essa porta para ele, mas uma pessoa que não se desenvolveu, não conquistou o público, não fez por onde isso acontecer. Então, para o processo democrático, isso é muito ruim. Ele realmente atrapalhou diversas vezes debates que poderiam ter sido mais prazerosos e mais qualificados para o eleitor. E, querendo ou não, os debates são tarde da noite. O eleitor assiste porque ele quer conhecer os candidatos que estão ali. E aí entra uma pessoa que não vai apresentar as suas ideias para a cidade, uma cidade como um Santos, por exemplo. Então, isso é muito ruim e deixa o eleitor desgastado. É péssimo. É uma cidade grande aqui para a nossa região, né? Super importante. Vamos então para São Vicente agora, para a gente ver novamente esse panorama. São Vicente, que Caio Amado continua no poder, né? Continua no administrativo com 87,59% dos votos. E aí, se comparado aos seus concorrentes, ele teve números expressivos aí para essa eleição, né, Hanna? Perfeitos. Olha, 147 mil votos no atual prefeito Caio Amado, isso é bem bacana, né? Isso porque ainda não acabou, falta um pouquinho das sessões, né? Pode subir a tela, por gentileza, direção, para a gente acompanhar? Tá. Não foi 100% das urnas abertas ainda, falta uma parte, então ele ainda pode arredondar esse percentual aí, chegando num número muito histórico da nossa cidade, né? Quase 90% de aprovação, e isso chama atenção e fala sobre a gestão que o Caio tem feito. Pois bem, a gente vai então agora para a cidade do Guarujá, só para ver como é que ficou por lá a apuração nesse tempo nosso de intervalo.
Então já 100% das urnas apuradas. Hanna Farid volta ao administrativo municipal de Cubatão, seguido ali de Vitiello, que ficou com 25,49%. Hanna. Somos segundo turno. Segundo turno, segundo turno, verdade. Então, cresceu bastante. O Vitiello foi para 42 mil votos. Também o número da única candidata mulher que você falava no bloco anterior, né? Sim, perfeitamente. Foi para 10 mil, quase 11 mil votos praticamente. Isso é muito bacana, muito lindo para a cidade de Guarujá, onde Guarujá também já teve vereadoras mulheres, precisa alavancar outros nomes também. E aí Santos e Guarujá com o segundo turno. Pois bem, vamos então, só para fechar aí Bertioga, e a gente volta aqui para Cubatão, porque Bertioga também já tem o prefeito eleito, como nós falamos aqui no bloco anterior, né? E a gente acompanha aí na tela. Marcelo Vilares venceu então o pleito com 68,48%. A gente volta então para Cubatão para acompanhar, porque também por aqui as urnas já fecharam, já tem um resultado para o pleito municipal de Cubatão, né? César Nascimento, então, com 40,47%, seguido de Rodrigo Alemão com 39,63%. Foi uma disputa acirradíssima entre os candidatos aqui do administrativo cubatense, né? Hanna, qual a sua visão em relação agora o que a Demário vai ter que apresentar para a população? Você falava agora há pouco, né? Questão de, a gente até questionei você, Cubatão tem um polo industrial aqui, é uma geração de emprego. Quais são os desafios principais aí para o César Nascimento no seu mandato a partir do ano que vem? Olha, mudança climática e empregabilidade, ele não vai conseguir correr dessas duas demandas, né? A gente já está assistindo o impacto das mudanças climáticas que já vinham ocorrendo e agora chamando a atenção do país. E a gente está vivendo aqui, Cubatão, uma cidade que mora no pé da serra, né? No pé da Mata Atlântica. Isso aqui é um espaço que precisa ser trabalhado. Então, Cubatão vai precisar desenvolver outras ideias para não acontecer o que já aconteceu em outros bairros, de alagamento, desmoronamento, né? Vai precisar pensar nisso. E a empregabilidade da população também. Esses números mudaram bastante. A indústria de Cubatão, a gente sabe que gera um recurso, um imposto bem alto para Cubatão. Então, o César vai acabar sendo ainda mais cobrado, até porque ele vence com quase 50% da população, aí uma boa quantidade, sem votar nele. Então, haverá cobranças. Ele não deve ter uma gestão fácil de lidar, não. Então, digamos que a balança ficou bem equilibrada aqui na cidade de Cubatão, né? Mas não vai ser uma gestão confortável. Uhum. Vamos dar uma olhadinha, então, aí na vereança aqui de Cubatão. Vamos dar uma olhadinha como é que ficaram, então, os vereadores, né? Porque a gente estava acompanhando esses números. A Hanna falou sobre o legislativo que vai dar uma mudada aqui na cidade de Cubatão. E a gente tem os números, então, aí. O topete cresceu mais uma vez, Hanna, assim como o Guilherme Amaral, Jair do Bar, Ronaldo da comissão, o vereador Tinho, Kleber do Cavaco, Xuxa. Vamos continuar então, por favor, direção. Jair do Bar, Alan Matias, Edson Mota, Jaque Barbosa, Gabriel Felipe na sequência, Alessandro Oliveira, Guilherme do Salão. Muito bem, vamos voltar lá para o início então para a gente acompanhar já Jefferson, a gente pode comentar rapidamente sobre o coeficiente, sim, né? Sim. Porque a gente trouxe alguns nomes, mas nem sempre os mais votados, eles entram. E aí a população, é bacana que saiba que isso existe. O coeficiente eleitoral, ele é um número que toda a chapa precisa alcançar. Então, nem sempre o mais votado entra porque esse número coletivo não foi alcançado. Então, a gente está vendo alguns nomes ali, mas a gente precisa aguardar para ver quais são os eleitos realmente por conta deste cálculo. Tá certo. Então, Hanna, muito obrigado pela sua participação. A gente vai encerrando aqui essa cobertura nossa da TV Câmara Cubatão. Nós recebemos em estúdio a Hanna Pereira, consultora de campanhas eleitorais, a quem eu agradeço. Muito obrigado pela sua participação. Imagina. Uma ótima noite para você e sucesso para você também. Obrigada, Jefferson. Foi um prazer falar com a população de Cubatão e sei que outras pessoas da região também estão assistindo. Foi um prazer enorme fazer essa apuração e a nossa Baixada Santista aí que tende a crescer com novos nomes e faz também um diálogo coletivo. Então é importante da gente estar fazendo esse panorama sempre. E que você volte sempre aqui na nossa telinha, viu? Obrigada.
E para você que está nos acompanhando, amanhã, Últimas Notícias vai trazer para você uma cobertura completa sobre os candidatos, né, que agora tomaram posse aqui na cidade de Cubatão, o prefeito, também os novos vereadores e os vereadores que agora foram eleitos por você, cubatense, então você não pode perder amanhã, a partir das 6h15, dentro do seu Últimas Notícias. Antes de encerrarmos, eu queria agradecer extremamente a toda a nossa equipe que desde de manhã trouxe para você, cubatense, todo esse panorama com os candidatos à prefeitura que foram votar. Então, os nossos cinegrafistas, nossa parte técnica, que nesse momento está por trás das câmeras, absolutamente todos. O meu agradecimento, obrigado pela parceria de todos vocês. A gente fica por aqui. Para você, telespectador, uma boa noite e até amanhã, a partir das 6h15. Tchau!